A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. É com muita satisfação que nós estamos aqui nesta manhã de domingo, mais uma vez, para ministrar a Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica esta que tem por direção do nosso pastor-presidente, pastor Cisaque Valadares. E neste domingo, eu, o evangelista Gustavo Ferreira, estarei aqui dividindo um pouco da palavra de Deus com você. E o meu desejo é que esta palavra invada o seu coração e que você, neste momento, ou nesta uma hora que nós estaremos juntos aqui, possa meditar um pouco mais a respeito das promessas de Deus. Afinal de contas, nós estamos estudando, é a terceira lição deste trimestre, cujo tema são as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E na lição de hoje, nós vamos estudar as promessas de Deus para a igreja. E certamente temos aqui um conteúdo que é enriquecedor para as nossas vidas. Então, antes de darmos início neste conteúdo, eu gostaria de convidá-lo para orar neste momento, pedindo a bênção de Deus para que o Espírito Santo possa iluminar os nossos corações e que possamos, nestes momentos, dedicar-nos ao aprendizado e aprendermos da palavra de Deus e que esta palavra possa trazer proveito às nossas vidas. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos. Tu tens cuidado de nós de uma maneira especial. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e nós confiamos em ti. A nossa esperança, a nossa expectativa está em ti. E nós acreditamos nas tuas promessas. Meu Deus e Pai, que nesta manhã o Senhor possa falar em nossos corações de uma forma especial, revelando as promessas que o Senhor tem para a sua igreja e que nós possamos compreendê-las, que possamos vivê-las, que possamos esperá-las com fé. Pai, em todo o tempo em que caminhamos nesta terra, Senhor, fale em nossos corações de uma forma especial. Nós te pedimos em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Então vamos, meus queridos irmãos, à lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. O texto áureo da lição diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este texto está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. A verdade prática, que é o que podemos extrair de prático para as nossas vidas, diz o seguinte: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Então veja que coisa maravilhosa, né? As promessas de Deus são gloriosas. A leitura bíblica em classe, que são os textos em que basearemos a lição de hoje, elas estão em Mateus, no capítulo 28, versículo 18 ao 20, também no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18, e no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Leremos então cada uma dessas partes. Primeiro, Mateus 28, versículos 18 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora Marcos 16, versos 15 ao 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos capítulo 1, versículos 6 ao 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, estes são os textos da leitura bíblica em classe, textos conhecidos por muitos dos irmãos, e que balizarão a nossa lição de hoje, na qual nós temos 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. O segundo, pontuar os efeitos das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da Igreja no mundo. E o terceiro é conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. A palavra-chave da lição de hoje é igreja. E nessa lição, meus irmãos, nós vamos nos aprofundar nas promessas de Cristo, especificamente aí para a sua igreja. Promessas essas que nós pentecostais cremos na contemporaneidade de cada uma delas, na vigência de cada uma delas no nosso tempo. Então, para que nós possamos usufruir dessas promessas, precisamos, obviamente, viver de uma maneira digna, né, do que o Evangelho nos ensina, sendo, então, exemplos e testemunhas da ação transformadora de Cristo. Nós podemos ver, e aí eu vou trazer um dado para os irmãos, que a igreja evangélica ela tem crescido assustadoramente, tem sido pauta, inclusive, de estudos sociológicos devido ao seu expressivo aumento no número de fiéis, sobretudo no meio pentecostal. Olha que informação interessante. Segundo o censo realizado no país, em 2022, há aproximadamente 109.500 igrejas evangélicas. Isso de muitas denominações. Ante cerca de 20.000 que havia em 2015. Em 7 anos, saímos de 20.000 para 109.500. Apenas em 2019, foram abertas pelo menos 6.356 igrejas evangélicas, o que representa uma média de 17 igrejas por dia. Agora, com esses dados, eu deixo aqui para a reflexão de cada um dos ouvintes a seguinte questão. Esse crescimento, essa proporção exponencial de crescimento, ela representa ou ela tem reverberado em nossa nação a autenticidade do Evangelho de Cristo? Nós observamos neste crescimento um exemplo claro, como nós víamos no crescimento da igreja em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Então isso eu deixo aqui para a reflexão de cada um dos irmãos, para que a gente possa entender a questão não só quantitativa, mas também a questão qualitativa desse crescimento das igrejas evangélicas no nosso país. Vamos aqui para a introdução na lição. O texto introdutório, segundo escreveu o pastor Elinaldo Renovato, diz o seguinte: a Igreja de Cristo, ela é portadora de promessas gloriosas de Deus.
Primeiro que a igreja, irmãos, ela não é um acaso do destino. Ela foi instituída pelo próprio Jesus Cristo. Ele que, inclusive, pagou um preço alto na cruz do Calvário pela igreja. E o seu trabalho, o seu desenvolvimento, ele está embasado num projeto de Deus. Então, olha o que ele escreve. Ela foi idealizada pelo Pai, ela foi edificada por Cristo e ela é guiada pelo Espírito Santo. E isso tem base bíblica para dizermos. Olha só, Efésios, capítulo 1, versículos 3 ao 6, está escrito. Nós estamos dizendo que ela foi idealizada pelo Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade. Então, a igreja foi idealizada pelo Pai, que desejou unir-nos em Jesus Cristo, para que nós fôssemos, no versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então ela foi idealizada pelo Pai, ela foi edificada por Cristo. Olha o que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, no verso 18, versículo 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Cristo é quem edificou a igreja, e ela é guiada pelo Espírito Santo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 14, está escrito: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a igreja, que no original grego, ela tem uma palavra chamada eclésia, e no hebraico também tem uma palavra com o mesmo sentido, chamado carral. Essas palavras, elas tinham o sentido de uma assembleia, um ajuntamento, pessoas que eram convocadas para algum evento, um ajuntamento, por uma autoridade, para um objetivo específico. Esse é o sentido da palavra. Ela podia ser usada de forma secular, como, por exemplo, para um ajuntamento político, mas ela era muito mais usada para efeito religioso. Então, esta é a palavra designada, e nós vemos ela repetidas vezes no Novo Testamento, assim como vemos a palavra em hebraico, carral, em algumas oportunidades para dizer a respeito de ajuntamento no Antigo Testamento. Essa é a palavra que diz. Então, é uma comunidade que foi chamada para fora dos seus afazeres, para virem a um lugar por uma autoridade que os convocou para fim de um objetivo específico. Este é o sentido de igreja. E a igreja é, na verdade, a comunidade dos salvos em Cristo Jesus, que tem o propósito de adorá-lo, de servi-lo e também de ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Esse é o papel da igreja. Por isso, então, nesta lição, nós estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Eu quero até aqui aproveitar o texto da revista de apoio do pastor Elinaldo Renovato, em que ele, utilizando-se da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde está descrito claramente
uma separação, um propósito de Deus para nós, está escrito, mas 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E ele descreve aqui essas características desse chamado, ou da forma como nós somos chamados aqui, dividindo essas características. Olha que coisa maravilhosa. Em primeiro lugar, diz que ela é geração eleita. Ou seja, está falando em termos coletivos ou corporativos. A igreja ela é formada por todos os salvos, santos e fiéis diante de Deus. Não existe uma igreja isolada, como dizem os chamados desigrejados, eu sou a igreja. Não, você pode ser templo do Espírito Santo, mas igreja não. Não há um só versículo em toda a Bíblia que confirme que uma pessoa, homem ou mulher, possa dizer que é igreja. Então, no Novo Testamento, a palavra igreja vem da palavra grega eclésia, que tem o sentido de congregação, reunião, como eu já expliquei. Então, nessa condição, a igreja foi eleita e predestinada por Deus. Depois também a Bíblia diz que nós somos o sacerdócio real. No antigo pacto, na antiga aliança, os sacerdotes eram da tribo de Levi. Agora, na nova aliança, nós somos espiritualmente considerados como sacerdotes de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos como igreja. Os irmãos sabem que o sacerdote tinha que viver uma vida santa, de santidade, de compromisso, de limpeza, de pureza. O papel do sacerdote era qual? Era orientar o povo e era interceder ao Senhor pelo povo, visando o seu comportamento correto e santo diante de Deus. Então, a Bíblia nos chama de sacerdócio real. Ela nos coloca numa posição de destaque, de quem intercede pelo povo diante de Deus, de quem orienta o povo, visando o comportamento correto e santo diante de Deus. E para ter essa condição espiritual, nós temos que viver essa responsabilidade de santificação, para que nós possamos realmente exercer esse papel de sacerdócio real. Esse é um papel da igreja. O outro chamado do apóstolo diz que nós somos a nação santa. Essa condição é indispensável para que as demais condições possam ser realidade. Santidade, santificação. Ninguém é salvo se não for santo. Ninguém faz parte da igreja se não for santo. Porquanto escrito está, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Sede santos, porque eu sou santo. E a última imagem usada pelo apóstolo Pedro para identificar então a igreja é a de que somos povo adquirido, para anunciar, é um povo adquirido com propósito, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, povo nenhum da terra tem essas características, tem essas qualificações espirituais que identificam os que pertencem à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que está escrito em Mateus 16, 18, mais uma vez. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, com essas características especiais, a igreja é uma instituição de origem e de caráter divinos, a quem Deus reservou promessas especiais, visando o cumprimento da sua missão de proclamadora das verdades reveladas por Deus na sua santa palavra. Então, vamos meditar agora nessas promessas que Deus nos fez. E o primeiro tópico diz respeito à natureza das promessas de Deus. A natureza das promessas de Deus para a igreja. A promessa de sinais sobrenaturais. Olha que coisa maravilhosa.
O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 20, revelam o estabelecimento da grande comissão, ou seja, a comissão de Cristo para seus discípulos. E eu vou ler novamente, nós já lemos na leitura bíblica oficial, versículos 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, anunciai todas as nações, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a grande comissão. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Em Marcos 16, nós temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Marcos capítulo 16, versículo 17. Observem o que está escrito: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Observem que no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, versículo 17, está escrito que estes sinais seguirão aos que crerem, a todos quanto crerem no nome de Jesus. Estes sinais os seguirão. Aqui nós falamos da contemporaneidade da promessa dos sinais sobrenaturais. Aos cessacionistas, aqueles que acreditam que esses sinais já se encerraram, que eles serviram só para dar o início da igreja, uma força para a igreja se iniciar. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão aos que crerem. E aqueles que estão dispostos a vivenciar uma vida de intensidade com Deus, podem até nos dias de hoje vivenciar e ver esses sinais. Eu tenho testemunhos na minha vida de ver sinais maravilhosos da parte de Deus. Certamente você também tem alguma experiência nesse sentido. Então, o mesmo Deus que operou para que a igreja crescesse pujante no início da grande comissão, no início da igreja na terra, na igreja primitiva, é o mesmo Deus que opera hoje, se dermos lugar para que Ele haja, para que hoje nós possamos ver os mesmos sinais acompanhando. Se alguém tem à disposição, é só chamar os missionários que fazem a obra nos lugares longínquos, com tantas dificuldades, mas que cheios do Espírito Santo de Deus, com uma vida santa e consagrada, observam e testemunham milagres que o Senhor faz nos lugares mais longínquos, porque estão dispostos a cumprir o que o Senhor Jesus disse: os sinais seguirão os que crerem. Jesus mesmo, quando ele vai até o templo, e ele pega o rolo do livro, ele abre, ele lê em Isaías, no capítulo 61, onde está escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E Jesus fala a respeito do Espírito que estava sobre ele de uma forma poderosa, capacitando a fazer milagres e maravilhas.
Então nós vemos a mão de Deus, o agir de Deus nesses textos. E quando eu abro o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, o versículo 6 ao 8, está escrito também, próprio Jesus, quando ele envia os discípulos de 2 em 2, envia os 70, ele diz: mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Jesus aqui, ele estava dando poder para estes discípulos pregarem o evangelho, pregarem as boas novas do reino. E agora a gente vai lá para Marcos, capítulo 16, versículo 17, nós vemos que estes sinais, eles seguirão os que crerem. Então olha que coisa maravilhosa, é dessa forma que a igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, nós devemos esperar os milagres que acontecem quando fazemos isso em nome de Jesus, que é um sinal de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra da evangelização. Eu vou dar um exemplo para você de um sinal ou de um milagre que acontece e que nós não valorizamos às vezes tanto. Tem tantos testemunhos de homens ou mulheres, mas especificamente de homens que estavam caídos na cachaça, na bebida, com a vida toda atrapalhada, perdido, e de repente o evangelho foi pregado, essa pessoa creu em Jesus, e uma transformação tão grande aconteceu na sua vida, que ela saiu de uma condição de sarjeta, para ocupar postos aí em grandes empresas, teve uma vida transformada pelo poder do evangelho. Isso, meus queridos, nós podemos não valorizar tanto, mas é um milagre de uma pessoa que estava perdida e que foi achada, que foi valorizada, que teve a sua vida mudada, que pôde depois constituir família, ser reconhecida na sociedade, que pôde refletir o brilho, o esplendor da presença de Jesus em sua vida. Isso é uma beleza, isso é um milagre. Esse é um sinal da presença, do poder do evangelho. Então nós vemos que isso ainda é possível de assistirmos nos dias de hoje. Subtópico 2, a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para os seus discípulos, em Atos, no capítulo 1, o nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do evangelho de Cristo. Está escrito no versículo 8, recebereis a virtude do Espírito, e recebereis a virtude do Espírito. É a promessa do batismo no Espírito Santo, para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo, em nossa família, bairros, cidades e nações. Portanto, nós estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. O que isso significa? Que a partir do momento em que você crê em Jesus, que você reconhece o evangelho, reconhece Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida, então o Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele passa a habitar no seu coração. E se você o buscar intensamente, ele vai te revestir. O que é revestir? Vestir é você colocar a primeira roupa, revestir é você colocar uma por cima. É isso que ele vai fazer, te capacitar, te dar poder, autoridade espiritual, força espiritual, revestimento de poder. Foi o que aconteceu lá em Atos, no capítulo 2, quando eles estavam lá orando, esperando o cumprimento da promessa, e de repente eles ouviram um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa que eles estavam assentados. E eles começaram a ver línguas repartidas como de fogo. E eles todos foram cheios do Espírito Santo. E a partir deste momento, eles começaram a falar em outras línguas, de forma que aquelas pessoas que estavam em volta se assustaram, porque era manhã, era um evento festivo em Jerusalém. E aí, cheio do Espírito Santo, Pedro agora então, o mesmo Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes 50 dias atrás, o mesmo Pedro que temeu pela sua vida, agora ele sai na frente da multidão e faz uma pregação linda,
a respeito de Jesus o Nazareno, a quem os judeus tinham matado. E depois dessa pregação cheia de poder, de autoridade, e por que Pedro tinha essa autoridade? Por que Pedro tinha esse poder, essa intrepidez? Por causa da presença do Espírito Santo, por causa do revestimento de poder, promessa de Deus, promessa de Jesus. Pedro prega e mais de 3.000 almas se convertem naquele dia, naquela manhã. Então isso é promessa de revestimento de poder, essa promessa é contemporânea. Essa promessa não foi só para o início da igreja, não. Essa promessa permanece até hoje. Então, cheios do Espírito de Deus, revestidos de poder, nós podemos pregar, nós podemos falar do amor de Deus. E a palavra do Senhor, ela vai e ela não volta vazia. Subtópico 3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, nós percebemos que a igreja ela foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. A natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Então isso coloca em xeque e tira do centro de foco todo o evangelho que prega prosperidade terrena acima de qualquer coisa. Então o evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade, isso cai por terra quando nós vemos o propósito de Cristo para a igreja. Todas as promessas são primariamente espirituais. O foco, o objetivo é tirar-nos deste mundo de pecado, lavar-nos no sangue de Jesus, separar-nos deste mundo, sermos testemunhas da santidade de Deus através de uma vida separada e a partir daí aguardarmos o retorno do Senhor para que nós possamos morar com Ele na eternidade e dando nosso testemunho, salvando alguns, arrebatando-os do fogo. Esse é o propósito. Então o propósito de servir a Deus não é construir casa, comprar terreno, ganhar chave de carro. Não, isso daí é uma deturpação do verdadeiro evangelho. É claro que num segundo momento o crente pode ser muito abençoado. O Senhor pode abençoar a sua vida desde que em primeiro lugar no teu coração estejam as coisas de cima. Olha para as coisas de cima. Busque as coisas de cima. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Edificarei a minha igreja. Então a palavra grega, mais uma vez repetindo aqui, para a igreja é eclésia, um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, está lá em Colossenses 1:24. O templo de Deus, está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. A noiva de Cristo está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. Então, assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Promessas espirituais. E aí nós leremos novamente Marcos 16, verso 17 ao 20. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, sintetizando, nós finalizamos aqui o primeiro tópico. As promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e também material, mas primariamente no âmbito espiritual. Tópico 2. As promessas de Deus para a igreja. Primeiro nós estudamos a natureza da promessa de Deus para a igreja. E agora vamos ver aqui pelo menos 3 promessas de Deus para a igreja. A primeira delas, a promessa de vida eterna. Que promessa maravilhosa. Estávamos destinados à morte, mas o estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor
Como vimos em Mateus 28, em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a promessa de vida eterna, é a salvação em Cristo Jesus. E essa promessa, aquele que crer será salvo, isso é maravilhoso, irmãos. Ela não pode ser passado em branco assim, como se fosse simplesmente um escrito qualquer. Quem crer em Jesus Cristo será salvo. Isso é maravilhoso e profundo. Então é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor. E isso não é por mérito próprio, não é por consequência de alguma atitude sua que fez alcançar essa graça, não. Isso é graça de Deus. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é você receber o que você não merece. Deus deu essa graça. Ele enviou seu filho, Jesus sofreu, Jesus morreu, Jesus se entregou na cruz do Calvário, Jesus ressuscitou, você não teve interferência nem atividade nenhuma que influenciasse isso. E por ele cumprir todo esse propósito, ele abriu a porta da graça, e por meio da porta da graça, se você crê nele como salvador da tua alma, se você crê nele, você será salvo da condenação eterna, para que toda a humanidade foi condenada por conta do pecado. E essa salvação, pare para pensar, ela diz respeito a você viver e viver bem eternamente. E é difícil nós mensurarmos a eternidade. Então, às vezes, a gente trata isso como se fosse uma coisa banal. Mas, irmãos, eternamente é viver por anos e anos e anos e anos, e séculos, e milênios, até não acabar mais. Viver em plena paz e santo gozo com Cristo na eternidade, nos céus. Então, olha que coisa maravilhosa essa promessa. Promessa de vida eterna. Então, isso acontece com aquele que nele crê, que é salvo pelo Senhor, que consequentemente se torna membro do corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo, desde o seu primeiro dia de arrependimento e fé. Olha o que está escrito no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê, Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que bênção, irmãos. Que promessa maravilhosa, promessa de vida eterna. A segunda promessa, promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo, o membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, nós temos uma gloriosa promessa de poder do alto, para sermos instrumentos vivos, em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele nos entregou. Então essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, e ela foi experimentada naquele tempo. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 44 ao 46, olha o cumprimento da promessa. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Observe que aqui, quando Pedro vai até a casa de Cornélio, nós vemos o agir do Espírito Santo de Deus. Eles eram gentios, e Pedro, falando a respeito do Evangelho das Boas Novas, eles creram em Jesus, o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Para aqueles que dizem que o falar em outras línguas, lá na igreja primitiva, tinha um propósito de evangelização, por conta do que está relatado em Atos 2, no capítulo 2 de Atos, quando eles falavam ali, quando eles foram batizados, no primeiro batismo ali, que eles estavam no templo, 120 irmãos que estavam ali teve um propósito realmente de proclamar na língua daqueles visitantes de Jerusalém. A Bíblia relata isso. Mas quando nós vemos no capítulo 10 de Atos, aqui não tinha outros de outros estados, de outros países ali não. Aqui eles falavam em outras línguas, e eles entenderam que esse era o dom do Espírito Santo. Da mesma forma,
Eles magnificavam a Deus. E aí, quando nós vamos para Atos, no capítulo 19, nós vamos ver também no versículo 6 um outro exemplo da manifestação do Espírito Santo, com o falar em outras línguas. E aqui também não está dizendo que eram línguas de outros países. Olha só, Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e também profetizavam. O que dá a entender que quando eles profetizavam, eles entendiam o que ele estava falando. Quando eles falavam em línguas, eles não entendiam. Sabiam que eram línguas estranhas. É isso que está escrito aqui. Então aqui a gente também fala sobre a contemporaneidade aí dos dons, inclusive o dom de línguas. Então é uma promessa de poder. E ao longo da história da igreja, essa promessa tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. É o mesmo Deus, ele não mudou. Os sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Nós podemos ver a mão de Deus atuando hoje da mesma forma como atuou no passado. Subtópico 3, a promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa de revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, nós seremos semelhantes a Ele. Está na primeira carta de João, capítulo 3, 2. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quando o nosso corpo for glorificado, 1 Coríntios 13, 12 está escrito, o veremos face a face, e o conheceremos como também Ele nos conhece. Que promessa gloriosa desse corpo glorioso. E quando isso acontecerá? Bom, Jesus, no capítulo 14 de João, ele fala a respeito da ida até a casa do Pai e da promessa, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei novamente e vos levarei comigo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus prometeu ir até o Pai, preparar lugar e voltar novamente e buscar aqueles que creram nele, para que estejam junto com ele, junto do Pai, eternamente. Essa é uma promessa de Jesus. Aí quando nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo fala acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Então está escrito assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa promessa é bíblica, a promessa da glorificação do corpo. Quando isso acontecer, este corpo mortal, corruptível, vai ser revestido de um corpo glorioso, incorruptível. Isso instantaneamente, a glorificação do corpo vai ser isso. Imagine que de repente toque as trombetas, Jesus vai buscar a igreja, no abrir e fechar de olhos, um povo vai ser arrebatado. Eu do jeito que estou aqui, você do jeito que está aí, salvos em Cristo Jesus, ouviremos o som da trombeta e seremos arrebatados. É o arpatzo, é o rapto da igreja. Seremos arrebatados. E nesse momento em que, primeiramente, os que morreram em Cristo serão arrebatados, depois nós, os que ficarmos vivos, subiremos nos ares. Nesse momento haverá uma transformação. O corpo corruptível se transformará e receberá um corpo incorruptível. Tudo que é corruptível será transformado em incorruptível. E nós passaremos a ter um corpo glorioso, como o corpo de Jesus, quando ele se manifestou para os discípulos nos 40 dias que ele permaneceu na terra depois da sua ressurreição. Ele se manifestou de uma forma que os discípulos puderam o ver, que os discípulos puderam o tocar quando ele falou para Tomé,
Olha aqui as minhas mãos, você não acreditou? Toque nelas. Eles puderam se alimentar com ele, Jesus comeu peixe com eles na praia. Jesus passou por parede fechada, por porta fechada, quando entrou na reunião que eles estavam no domingo, no primeiro dia da ressurreição. Esse corpo glorioso que tem toda essa capacidade é da forma como nós seremos revestidos. Um corpo glorificado, é uma promessa de Deus, a promessa da glorificação do corpo. Esse corpo não terá mais dor, esse corpo não terá mais limitação física como nós temos, não terá cansaço. Isso é uma promessa gloriosa por parte do nosso Senhor para nós. E nós cremos na promessa. Sintetizando esse tópico 2. Em Cristo, cada crente recebe a promessa da vida eterna, a promessa de revestimento de poder pelo batismo no Espírito Santo e também de um corpo glorificado na volta de nosso Senhor. Oh, promessas maravilhosas! Vamos para o último tópico, tópico de número 3. Condições para viver as promessas de Deus. Primeira delas, é preciso crer. Sem fé, ninguém verá a Deus, é impossível agradar a Deus. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento das promessas, Perseverar na fé em Deus. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, escreve: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, para viver as promessas, é preciso crer. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, ele perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça, está lá em Romanos 4,3. Nestes últimos dias, nós precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. Meus irmãos, muita gente está pensando, já faz 10 anos, 20 anos, 30 anos que eu estou esperando Jesus voltar, e não aconteceu nada ainda. Muitos homens entraram nesta terra, creram em Jesus, viveram uma vida santa, aguardaram Jesus e dormiram no Senhor sem ver o Senhor voltar. Mas nem por causa disso titubearam ou deixaram a sua fé. Fizeram como Paulo, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé é algo para nós guardarmos até o último dia das nossas vidas. Nós temos que crer no Jesus que prometeu, Ele vai cumprir. Seja na nossa geração, seja na geração futura, quiçá seja hoje. Jesus vai voltar. E essa promessa tem que estar viva no nosso coração, tem que estar acesa esta chama, nós temos que perseverar. Nós não podemos abaixar as guardas, nós não podemos descansar nesse momento, não, nós temos que confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Deus é fiel, é preciso crer na sua promessa. Fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Subtópico 2. Além de crer, é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, não importa os ventos que soprem, não importa as adversidades que nos sobrevêm, nós nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que ele era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, que tirou-lhe os filhos, que tirou-lhe a saúde, Jó manteve-se fiel. E nenhuma dessas coisas abalou a fidelidade de Jó. Quer outro exemplo? Daniel. Daniel, lançado nas covas dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Então vamos tomar as palavras de Jesus, que estão lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, Jesus falando para João: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então vamos tomar aqui essa condição de vida. Primeiro vamos crer, mas vamos ser fiel.
vamos permanecer fiéis, porque Deus tem permanecido fiel conosco, as suas promessas não cairão por terra, que nós também permaneçamos fiéis na presença dEle, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E em terceiro, é preciso obedecer a Deus, é preciso crer, é preciso ser fiel, e é preciso obedecer. Obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de algum povo, bem como de sua igreja. É claro, meus irmãos, que existem promessas de Deus que elas são incondicionais, e existem promessas que são condicionais. Por exemplo, nós vamos ser salvos se nós obedecermos, se nós vivemos uma vida santa, se nós respondermos à presença do Senhor em nossa vida com o objetivo do ID, se nós cumprirmos o ID do Senhor. Então, a ordem era clara para os seus discípulos. Quando Jesus prometeu revesti-los de poder, Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se eles tivessem desobedecido, se eles não tivessem ficado, a bênção acontece na obediência. 1 Samuel 15, 22, está escrito que melhor é a obediência do que oferecer sacrifício. O melhor que nós fazemos é obedecer. Então, assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Que nós possamos ouvir as palavras de Jesus, guardar as palavras de Jesus, viver as palavras de Jesus, porque há mandamentos para nós. Nós temos que observar esses mandamentos, porque se nós somos uma nação santa, um povo eleito, se nós somos sacerdócio real, se Deus nos tirou deste mundo, para que nós possamos refletir a beleza de Cristo para esse mundo, nós precisamos viver uma vida digna de quem é representante do reino dos céus. E para viver uma vida digna é necessário santificar-se, é necessário viver separados. Não significa que nós vamos sair do mundo, não, mas nós precisamos viver uma vida de compromisso com a palavra. A palavra do crente tem que ser sempre sim, sim, não, não. Nós temos que ter caráter, desenvolver o caráter de Cristo nas nossas atitudes e refletir esse caráter para as pessoas que nos veem. Como as pessoas nos enxergam? O que elas falam a nosso respeito? Como é a nossa conduta aí fora? Nós somos testemunhas de Cristo, é uma responsabilidade muito grande. Testemunhas de Cristo. Então que nós possamos obedecer. Vale mais viver uma vida de obediência a Deus do que de repente aparecer como, eu estou no culto de domingo, fui oferecer meu sacrifício. Ok, você pode vir no culto de domingo oferecer o seu sacrifício, mas se você não obedecer, não viver uma vida de comunhão com Deus, isso não tem relevância nenhuma, importância nenhuma. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Para sintetizar esse último subtópico, ou esse último tópico, que fala sobre as condições para viver as promessas de Deus, segundo as Sagradas Escrituras, é necessária à igreja fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Fé, fidelidade e obediência. E para concluirmos, meus irmãos, as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, nós estamos integrados como membros deste corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele vivemos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis, infalíveis. Então que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Deus possa abençoar o seu domingo, o seu dia. E nessa noite, só para te lembrar, às 18h30 nós temos um culto, o culto com a família. Venha para louvar a Deus, venha para agradecer a Deus pelas tantas promessas que Deus fez e que é fiel para cumprir. Fica o convite para que você possa participar conosco às 18h30 do culto com a família.
E eu quero te convidar agora para nós encerrarmos aqui a nossa lição, a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, que nós façamos uma oração em agradecimento a Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos por estes momentos na tua presença, pela tua fidelidade, o teu cuidado, a tua palavra, palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos direciona. Que o Senhor continue falando em nossos corações, que cada ouvinte dessa Escola Bíblica Dominical seja abençoado na sua casa, seja abençoado no seu trabalho, seja abençoado nos seus estudos, seja abençoado nos seus propósitos, nos seus sonhos, nos seus projetos, que o Senhor possa dar direcionamento às suas vidas e que cada um de nós possamos viver de acordo com o que nos ensina a Tua Palavra, para que possamos refletir o brilho de Cristo, o perfume de Cristo em nossas vidas. Eu peço a Tua bênção sobre este dia, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, e te agradeço. Deus abençoe, meu querido, tenha um ótimo domingo, que Deus abençoe sua família, sua casa, sua vida e o seu dia, até a noite, na presença de Deus.